Se você é barbeiro iniciante e sente que seus cortes não estão ficando do jeito que você quer, provavelmente você deve estar cometendo um desses erros aqui. E o problema é que a maioria desses erros aqui quase ninguém te ensina. A gente só descobre depois de estragar alguns cortes, perder alguns clientes ou até se frustrar achando que não nasceu para isso. Mas hoje eu vou te mostrar os 5 erros mais comuns que todo barbeiro iniciante comete e como você pode evitar cada um deles a partir de hoje. E preste atenção aqui até o final, porque um desses erros aqui pode estar travando completamente a sua evolução. Para quem não me conhece, eu sou o Victor Gomes, barbeiro e criador de conteúdos para barbeiros iniciantes. E aqui no meu canal eu estou sempre postando cortes na prática. Mas hoje eu quis fazer algo diferente. Hoje é um dos primeiros vídeos que eu estou aparecendo aqui para conversar direto com você. Porque eu te confesso que técnica é importante, sim, é muito importante. Mas entender o que está travando a sua evolução é tão importante quanto saber qualquer tipo de técnica. E tudo que eu vou conversar com vocês aqui é simplesmente para conscientizar através de experiências próprias o que trava a evolução da maioria dos barbeiros iniciantes. No começo a gente acha que o problema é a máquina, a gente acha que o problema é o cliente e a gente até acha que o problema é o cabelo. Então preste atenção nisso aqui, porque se você corrigir esses pontos, a sua evolução vai acelerar e muito. Então vamos lá, primeiro erro que a maioria dos barbeiros iniciantes comete: começar o corte sem analisar a cabeça. Vixe, lá ele. Mas agora é sério, esse é um dos principais erros do barbeiro iniciante, daquele cara que está começando ali e que não domina muito a técnica. Toda vez que ele começa a cortar o cabelo, ele já sai colocando a máquina na cabeça do cliente sem simplesmente observar o formato do crânio. Isso está errado. Antes de começar o corte, é muito interessante que você observe ali o formato do crânio, se ele é um formato meio redondo, se ele é um formato meio oval, se ele é um formato quadrado. Porque observando o formato do crânio ali que você vai cortar, do teu cliente ali, ou do teu modelo, você vai conseguir adaptar melhor a técnica que você vai utilizar ali para efetuar o corte. Então é muito importante, antes de começar a cortar o cabelo, você observar o formato do crânio do teu modelo ali ou do teu cliente. Esse é um dos principais erros. Outra coisa que ele não observa também é onde tem um redemoinho ali no cabelo do cliente, né? Geralmente tem alguns clientes que tem redemoinho na parte da frente, geralmente tem alguns clientes que tem redemoinho na lateral, no meio, aqui na coroa da cabeça, atrás. Então é muito importante você fazer essas observações, não só observar o formato do crânio, como também observar aonde esse crânio tem redemoinho. Outra coisa que você não observa também, cara, é para onde está direcionado o crescimento daquele cabelo. Turma, é muito importante observar para onde que o cabelo cresce. Se ele cresce para a direita, né? Se ele cresce para a esquerda, se ele cresce para frente, se ele cresce para trás, se ele cresce caindo, se ele cresce arrepiando, enchendo. Cara, tudo isso são detalhes que parece que não fazem sentido, mas na hora de você efetuar um corte ali com excelência, tudo isso faz muito sentido e é muito necessário. Por quê? Porque é a base do corte, você precisa entender isso. Você não pode negligenciar observar o formato do crânio, observar para onde cresce o fio e observar aonde tem redemoinho. E um dos principais erros também que todo iniciante comete é não observar aonde aquele modelo ali ou aquele cliente tem falha, né? Se ele é um pouco calvo, tem aquela entradinha aqui, se ele tem algumas falhas na lateral, atrás do cabelo, enfim, você precisa fazer essas observações. E por que isso é importante? Porque se você não fizer essa primeira análise, você depois vai ficar reclamando e não vai entender o porquê os seus cortes ficam ruins, o porquê que você não consegue atingir o resultado que você quer. Eu sempre falo em todos os meus vídeos, se você acompanhar, e se você me acompanha aqui no meu canal, você vai observar que eu tenho sempre a mesma fala, de que cortar cabelo é como pintar um desenho, cara. Você precisa entender de cores, você precisa entender de movimento, você precisa entender de percepção e avaliação. Tudo isso parece bobeira, né? Mas tudo isso faz parte de uma execução assim impecável, incrível e que você consiga se sentir realizado no final do corte. Então já pega o teu caderno aí e anota esse exercício prático que eu vou te passar aqui para você não cometer essa série de erros que eu acabei de te falar aqui. Então olha só o que você vai fazer antes de você pegar a mão na máquina. Você vai rodar ali o cliente, né, o modelo, você vai passar a mão no cabelo dele para você entender qual a espessura do cabelo, qual o formato do crânio. Você vai identificar o crescimento dos fios, né, para onde cresce e aonde tem redemoinho. E você, a partir dali, vai decidir até onde você vai subir ali com o seu disfarce. E olha só por que é isso importante. Se você aí investir 1 minuto, 2 minutos fazendo essa análise antes de cortar, tu vai evitar aí 10 minutos depois de já ter acabado só corrigindo erros. Por isso que isso é importante. Então você já anotou isso daí? Agora eu vou para o segundo erro, beleza? Vamos embora. Segundo erro que a maioria dos barbeiros iniciantes comete é ter pressa na hora de fazer o degradê, na hora de fazer o disfarce. Parece até que você está apostando corrida com alguém. E eu vou te falar que se você continuar assim, você não vai conseguir mesmo atingir o resultado que você tanto quer, né? Se você
continuar correndo no movimento ali na hora de fazer o disfarce, sem dominar técnica nenhuma, sem dominar nem mesmo o movimento, você vai continuar tendo os mesmos resultados. E eu não sei por que a maioria dos iniciantes quer que o fade ali, quer que o disfarce fique pronto de forma muito rápida, assim, não dedica, não investe tempo para poder fazer um disfarce limpo, né? Um degradê agradável mesmo aos próprios olhos. Porque eu lembro que antigamente eu também queria fazer muito rápido e não me agradava com o resultado. E é muito ruim, por mais que o cliente se agrade ali do resultado, você olhar, observar aquele disfarce ali e saber que você poderia melhorar aquilo. E aí, o que acontece quando você quer fazer esse disfarce rápido aí, que você quer ter esse resultado rápido? Olha só, você acaba fazendo uma marcação muito expressiva ali, né? Muito forte, uma marcação muito forte que você não consegue tirar aquela marcação automaticamente. Aquela linha, você não consegue remover de jeito nenhum e acaba que você fica desesperado ali no meio do corte porque você não consegue remover aquelas marcações que você fez. Então, o problema real é a falta de construção. Você precisa, antes de começar o corte, construir esse corte aqui primeiro, para depois você começar a executar ele, com todo passo a passo, com todo o método que você já criou aqui, que você já fez a observação, você já sabe como você vai começar, você sabe como que você vai desenvolver e você já sabe como que você vai concluir esse corte, sem pressa, investindo tempo, sem alvoroço, porque fazendo rápido do jeito que você está fazendo, você vai continuar obtendo esse mesmo resultado que você já está obtendo. Então não dá mole, pega o teu caderno e anota aí, porque eu vou te falar como evitar essa possível frustração aí na hora de fazer o teu corte aí. Comece a trabalhar primeiro pelas áreas pequenas, né? Pelas áreas menores. Não tente apagar toda a marcação ali de uma vez só. Vai por partes, como eu acabei de falar anteriormente. Comece pelas áreas menores. Então você não precisa ter pressa de querer tirar a marcação ali daquela linha de uma vez só. Outra coisa, use movimentos leves. Você não precisa ter pressa no movimento e nem pressionar tanto, às vezes, a máquina na cabeça do teu cliente ou do teu modelo. Movimento sempre leve, sempre suave, sempre investindo tempo naquele disfarce que você está fazendo. E uma coisa crucial aqui que a maioria dos iniciantes não sabem fazer, não aprendem, nem se dedicam, é usar somente as pontas das lâminas. É você usar aquela famosa técnica de 15 graus, sabe? Só a pontinha, aquela técnica de pontilhamento. Você vai fazendo um movimento suave, só usando aquela pontinha da lâmina ali, removendo com muita suavidade as linhas, sem pressa, sem alvoroço, sem correria, cara. Você não está competindo com ninguém. Porque olha só, o que muitos de vocês não sabem é que fade não é força, cara. É controle e paciência. E é isso que você precisa exercitar na hora de efetuar um corte. Ter controle no movimento e ter paciência. Não precisa correr. Então você já anotou isso aí? Podemos pular para o terceiro erro? Então beleza, vamos embora. E olha só, o terceiro erro que a maioria dos barbeiros iniciantes cometem ali, cara, é usar a máquina sem ter o controle da alavanca. E esse erro é muito clássico. E por que ele é clássico? Porque a maioria até tem uma máquina boa, cara, mas não consegue ter o controle da alavanca dela, faz o uso errado e acaba que, com isso tudo, tem o resultado que não queria ter. Fica abrindo e fechando a alavanca ali sem entender direito para que isso funciona e qual o resultado você vai atingir abrindo e fechando, ou seja, com a alavanca fechada você tem um resultado, com a alavanca aberta você tem outro. E quando você não entende isso, você automaticamente não sabe o que aquele movimento vai gerar e aí acaba que você bagunça o disfarce todo. E por que você bagunça o disfarce todo? Porque você não entende o que você está fazendo. E qual é o problema real disso tudo? É que você não entende o que cada posição de alavanca faz. Mas olha só, vou te explicar como evitar isso. Então não esquece, pegue seu caderno aí, o seu bloco de notas, o seu telefone, o que for, e anota para você aplicar depois. Quando você está com a alavanca da sua máquina aberta, ou seja, na alta, você pode subir um pouco mais o nível. Quando você está com a alavanca da sua máquina fechada, ou seja, na baixa, você não pode subir muito, você tem que diminuir esse nível. Então, cada clique entre fechada e aberta, você tem que fazer um ajuste muito fino para você não acabar estragando ali, bagunçando o teu disfarce. Então você pode estar pensando, porra, cara, eu já sei disso, já sei que a alavanca alta, eu vou criar leveza ali no disfarce, e a alavanca baixa, eu vou criar marcação. Beleza, você sabe. Então por que você continua errando na mesma coisa? Então olha só, entenda uma coisa, se você dominar a alavanca, 50% do teu disfarce vai melhorar, cara. Isso daqui é inegociável. Dominou a alavanca, alta e baixa, para que serve? Entendeu e controlou o movimento, 50% do teu corte ali já vai estar feito. Por quê? Porque você já entendeu o que determina um corte de excelência. É simples, né? Então olha só, você já anotou isso aí? Podemos ir para o quarto e penúltimo erro que a maioria dos barbeiros iniciantes comete? Então vamos embora. Quarto e penúltimo erro que a maioria dos barbeiros iniciantes comete.
não limpar o corte no final. Parece bobo, né? Mas a maioria comete esse erro. Acaba de efetuar o corte e não revisa o corte. Ou seja, o corte está 80% bom, mas você acabou e simplesmente tirou a capa, entregou aquele resultado e deixou o teu cliente embora. Você não limpou o corte no final. Você não revisou o corte de longe. Sabe aquele detalhe de você deixar ali o cliente na cadeira, chegar uns 1,5 m, 2 metros de distância e observar aquele corte ali, você limpar, você ver todos os detalhes, a maioria não faz isso. E o que você não revisa? Você não revisa os cantos do corte, você não revisa o pezinho, você não revisa a linha frontal, ou seja, você não para de frente para o cliente ali, né, segura na cabeça dele, olha direitinho para ver se os dois lados estão alinhados do pezinho, você não direciona no espelho e olha como o cliente está olhando também para poder ver se está bem organizado, você não faz isso. Você não revisa a sobrancelha, você não revisa os fios que ficaram soltos, ou seja, você simplesmente acabou ali, achou que tá bom, entregou e deixou o cliente ir embora. Isso é perigoso porque não só o teu cliente percebe ali que você não é tão detalhista, quanto ele talvez já percebeu algum erro ali que você cometeu, ele não te deu aquele feedback, porque nem todo cliente dá esse feedback, ele chega em casa, observa aquele erro, outras pessoas observam por ele e apontam o erro para ele, ele fica um pouco chateado por você não ser tão detalhista e a probabilidade desse cara não voltar para cortar com você é muito grande. Principalmente se esse cara for ter uma experiência com outro barbeiro e perceber que esse outro cara é mais detalhista que você. Aí você está perdido. Então é muito importante que antes de você finalizar o corte ali, você ter uma observação assim, totalmente minuciosa. Observar todos os detalhes. Cantinho do pé, parte frontal, lateral, chega mais longe, vira a cabeça de um lado para o outro, olha para o espelho, peça um feedback do cliente, entendeu? Para que você não cometa e você nem esteja na margem de perca desse cara. Porque, poxa, para a gente ganhar um cliente, para a gente ganhar confiança, conquistar esse cara, para sentar sempre na nossa cadeira, é muito complexo e é difícil. Agora, para perder ele, basta você ser um pouco desleixado e, cara, pode ter certeza que é questão de tempo e esse cara não volta mais para cortar contigo. Aí depois você não vai entender o que está acontecendo. Você vai ficar tentando observar que talvez o erro esteja na tua cadeira, no teu espaço que não está confortável, quando na verdade o teu erro está simplesmente em você não ser detalhista. E o interessante é que a maioria sabe disso, mas quando vai para a prática ali, parece que esquece. E por que vocês esquecem de fazer isso? Eu vou falar aqui o problema real. O problema real é que vocês têm falta de acabamento. Vocês não entendem muito sobre o que é acabamento, sobre o que é finalização do corte. E eu vou falar para vocês aqui como evitar esses erros aí. Então, olha só, já pega o teu caderno, teu bloquinho de nota, teu telefone, o que for, e anota para você aplicar depois. Não dá mole, pô. Então, olha só, é muito simples. Toda vez que você acabar de cortar um cabelo, faça esse exercício aqui, ó. Crie um ritual final. Algo que você faça em todos e qualquer corte que você fizer. Por exemplo, meu cabelo é um dread, né? Se você cortar esse cabelo, que é um pouco mais crespo, o que você vai fazer no final desse corte? Você vai passar a esponjinha, você vai passar uma pomada, você vai ter todo o cuidado de entregar uma finalização adequada para aquele tipo de cabelo, como eu estou dando exemplo do meu. Você tem que ter na sua imaginação que esse cara vai sair da sua cadeira e vai resolver um problema pessoal, uma reunião da escola da filha, vai num banco, ou seja, você precisa arrumar o cabelo dele para que ele esteja apresentável. Então você tem que ter esse nível de percepção. É possível que esse cara acabe de cortar aqui o cabelo e ele, sei lá, vai resolver problemas pessoais. E para resolver problemas pessoais, nada melhor do que já estar com o cabelo arrumado, né? Então arrume o cabelo do teu cliente ou do teu modelo. Outra coisa que eu falei anteriormente aqui, olhe de longe. Cortou o cabelo, acabou ali, percebeu que já finalizou o cabelo, deixa o cliente na cadeira, chega a 1,5 m, 2 metros de distância e observa de longe. Talvez o teu cliente ali não vai entender na hora ali, mas ele vai perceber que, pô, você está preocupado com os detalhes desse corte, né? Você está preocupado se não tem algum erro, se não ficou alguma falha, se não ficou algo a desejar. Isso já é muito importante, não só para você entregar um resultado de excelência, quanto para o teu cliente perceber que você está, de fato, preocupado ali com o cabelo dele, né? Você está preocupado ali de não ter deixado nenhuma falha e nem nada a desejar. Ou seja, ele vai poder chegar em casa tranquilo e nem fazer essa análise. Por quê? Porque ele já percebeu o que você fez. Outra coisa, revise sempre a lateral do cabelo, as laterais, na verdade, né? O disfarce, a nuca. A maioria dos barbeiros dá mole nessa nuca aqui, ó, do cliente. Sempre deixa alguns pelos aqui, ó, não remove.
outras pessoas percebem isso naquele cliente ali, a esposa, às vezes, quando chega em casa, alguns amigos, isso vira motivo de zoação, a pessoa por si não gosta disso, e o que eu estou falando, nem sempre o cliente vai dar feedback. Quando te der feedback, cara, é muito importante, aceite todos os feedbacks, mas nem sempre alguns clientes vai dar. Geralmente, o feedback do cliente, sabe qual? É não voltar a sentar na tua cadeira. É o que eu estou falando, não cometa esse erro. Por quê? Porque para conquistar um cliente é difícil. Agora, para perder, basta essa falta de análise aí e o cara não volta mais. Ah, Vitor, mas isso vai acontecer se eu fizer isso uma vez? Não, mas é fazendo uma que talvez você faça duas, que talvez você faça três, faça quatro, até que esse cara não volte mais. E, na maioria das vezes, a gente não percebe por que ele não voltou. Por quê? São detalhes. Você acha que é coisa grande, como eu falei, a estrutura da barbearia, a cadeira tá velha, a bancada tá mal arrumada. Mas não, cara, isso é importante sim. Mas são os detalhes no tratamento desse cliente que fazem com que ele continue com você, o que faz ele simplesmente não voltar. Porque uma coisa é certa, e para a gente fechar esse quarto erro aqui que a maioria comete, o cliente ele pode não entender de técnica, na maioria das vezes ele não entende mesmo, mas ele percebe a importância que você dá na hora de finalizar o cabelo. Ou seja, ele percebe o acabamento que você realiza ali, que você efetua no cabelo dele. Ele enxerga esse acabamento. Por quê? Porque ele vai sair da tua cadeira, às vezes ele vai no espelho, ele mesmo olha, que ele vai chegar em casa, ele vai reparar. Então, quando ele percebe que você começa a fazer esse detalhamento ali na hora que você finaliza o cabelo, você aciona um gatilho na mente dele ali, ele entende que não vai precisar fazer essa análise quando chegar em casa, por quê? Porque você já fez essa análise por ele. Então ele vai ter mais confiança em cortar com você, porque ele sabe que você é um cara ali, é um barbeiro que é detalhista. Percebeu? Então não dá mole, já anota aí se aplicar hoje mesmo se você for cortar um cabelo. Agora vamos para o quinto e último erro que a maioria dos barbeiros comete, cara. Mas antes de eu falar desse quinto e último erro, já que você ficou até aqui, poxa, não custa nada você, já deixar o teu like aí, deixar o teu gostei, se inscrever no canal, porque sempre que eu postar vídeo aqui, você vai ser o primeiro a ser notificado aí de tudo sobre a barbearia e principalmente o barbeiro iniciante, porque esse canal é voltado para instruir, ensinar e dar direção para o cara que está começando agora. Então, se você não é iniciante, se você já é um cara avançado, eu já te oriento a nem continuar aqui, porque todo esse conteúdo que eu posto é voltado para o barbeiro que está iniciando agora, para estruturar esse barbeiro, é para dar base para ele. Então, olha só, não custa nada você deixar o teu like, você deixar um comentário aqui embaixo aqui para saber se a forma que eu estou explicando para vocês aqui está sendo uma forma que está sendo entendida por vocês, né? Se está bem detalhado, deixar sua dúvida também, deixar algumas sugestões de vídeos que vocês querem que eu traga para vocês aqui explicando tudo sobre barbearia, desde técnica a posicionamento, a como montar a primeira barbearia, sobre maquinário, ou seja, sobre tudo. Então é muito importante o teu feedback, por quê? Porque a minha missão é trazer conhecimento e base para a galera que está começando. E o teu feedback, o teu comentário, o teu like, né, a tua dúvida vai determinar a quantidade de pessoas que vai ter acesso a esse tipo de conteúdo. Por quê? Porque o YouTube entende que quando tem essas interações, é sinal que esse conteúdo está sendo relevante e está ajudando outras pessoas. Então, para a gente alcançar o maior número de barbeiros iniciantes possível, é muito importante que você deixe essa interação, né? Deixe esse comentário, deixe o teu like se você gostou, a tua dúvida aqui também, beleza? Então, olha só, faz isso rapidinho. Antes do quinto e último erro aqui, já deixa o teu like, deixa a tua dúvida, já comenta, compartilha para o maior número de barbeiros aí que você conhece e que precisa desse conteúdo aqui, que você vai estar ajudando o teu amigo aqui a concluir essa missão, beleza? Então, bora para o quinto e último erro. E o quinto e último erro que a maioria dos barbeiros iniciantes comete é não conversar direito com o cliente que está sentado na cadeira, cara. E eu nem digo só conversar de desenvolver assunto, não, cara. Eu digo de conversar para entender melhor como o cliente gosta do cabelo dele. Isso daqui é muito importante também. Não é só importante você conversar e desenvolver um assunto com o teu cliente, mas você conversar no sentido de entender de como ele gosta do cabelo dele, né? Até onde que ele gosta, de subir no degradê. Se você for fazer um corte social, se ele quer um social mais agressivo, se ele quer um social mais padrão ali, né? De quanto em quanto tempo ele costuma cortar o cabelo e tudo isso você já está desenvolvendo um assunto. Isso é importante por quê? Porque você começa no padrão que ele te explicou. Por exemplo, o cara sentou na tua cadeira, poxa, e aí, Rafael, cara, como é que você gosta do teu cabelo aí? Como você gosta de pentear? Até onde você gosta de subir o disfarce? Cara, você gosta bem raspado? Você não gosta de tão raspado? Como é que é o pezinho aí? Explica pra mim. E aí ele vai te explicando, você vai desenvolvendo um assunto e você começa no padrão que ele determinou, que é o gosto dele. Isso é muito importante e a maioria dos barbeiros não fazem isso. E não sabem que isso tem importância também, né?
acha que é só botar o cara na cadeira ali, né, ele explicar mais ou menos o corte ou falar como ele gosta e você já sair cortando. Mas não se preocupa não, porque o problema real disso que eu estou falando para vocês aqui é a falta de alinhamento. Mas eu vou explicar para vocês aqui como que vocês podem evitar esse erro aí e não cometer e já praticar a partir de hoje. Então, como eu já falei anteriormente, não deixa de anotar. Anota aí. E eu já falei tudo para vocês aqui. Olha só, antes de começar o corte do cliente, o que você vai fazer? Pergunte para ele até onde ele gosta de subir o disfarce. Perguntou até onde ele gosta de subir o disfarce? Faça uma outra pergunta. Aí, você quer bem raspado esse corte ou você quer um corte mais discreto? Beleza, você fez essas perguntas para ele, agora você vai para uma próxima pergunta. Você vai fazer a seguinte pergunta. Olha só, você gosta desse topo aqui mais cheio do jeito que tá ou você quer que eu corte um pouco mais esse topo aqui para conectar melhor? Enfim, você vai desenvolver essas perguntas. Por quê? Porque quando você faz a pergunta para o cliente e ele te responde do jeito que ele gosta, a chance de você errar nesse corte é essa daqui, ó. É mínima, você quase não vai errar. Agora, quando você não pergunta e sai fazendo de cabeçada e simplesmente porque você já acha que sabe cortar cabelo, você acaba errando. E por que você erra? Que você deixou de fazer uma questão simples, que é conversar com o cliente e entender melhor como que ele gosta do cabelo dele, para onde ele gosta de pentear, como que ele gosta da finalização, se ele quer mais cheio, se ele quer mais raspado, se ele quer de forma mais discreta, enfim. Quando você não faz essa análise aqui também, a probabilidade de você errar é muito grande. E o mais interessante disso tudo é que quando o cliente se sente ouvido, quando ele sente que você deu importância para o que ele falou, a chance dele voltar é enorme, cara. Olha só, faça esse teste, pratique o que eu estou falando para você aqui e depois você vem e comenta aqui o teu resultado. Vê se vai dar bom para você aí ou se não vai. Cara, eu tenho certeza que vai dar bom. Por quê? Porque o que eu estou falando para você aqui é uma ciência muito validada, irmão. Eu não estou falando só para você, como eu já falei para muitos outros barbeiros iniciantes, né? Falo para os barbeiros que me acompanham, que estão comigo, que eu mentoro e o principal de tudo, eu faço isso, pô. Eu sei que dá certo. Por que eu sei que dá certo? Porque eu também aplico e pratico tudo isso que eu estou falando para vocês. Então eu já sei qual é o resultado que vocês vão atingir fazendo isso que eu estou compartilhando com vocês aqui, beleza? Então olha só, vamos fazer um resumo de tudo que eu falei para vocês aqui, desde o começo até o final, só para ver se você anotou mesmo. Vamos lá? Então, revisando tudo. Primeiro, não comece o corte sem antes avaliar ali o crânio do teu cliente. É muito importante você fazer isso antes de começar o corte. Exercício prático. Sentou na cadeira o cliente, dá uma volta, analisa, passa a mão no crânio, penteia o cabelo, organiza tudo para você entender melhor desse crânio, qual é o formato da cabeça, como que, para onde crescem os fios, aonde tem redemoinho, enfim. Não dê esse mole de começar a cortar sem antes fazer essa análise. Segundo, não tenha pressa na hora de fazer o degradê. É muito importante você controlar o movimento, é muito importante você fazer o corte ali de forma suave, tranquila, porque você não está apostando corrida com ninguém e a chance de você errar tendo controle do movimento e tendo paciência na hora de fazer o disfarce é mínima. Então não precisa ter pressa, não precisa correr, mano. Terceiro, turma, é muito importante dominar a alavanca, entendendo o que a alavanca alta faz e o que a alavanca baixa faz. Ou melhor explicando, entendendo o que a alavanca fechada faz, entendendo o que a alavanca aberta faz. É importante você entender qual resultado você vai atingir usando ela fechada e ela aberta. Quarto, mano, capricha no teu acabamento. Seja chato com isso, cara. Não entregue o corte simplesmente que você acabou sem antes revisar, sem antes perceber que esse acabamento está agradável. Não só para o cliente, como você vai pedir um feedback para ele, mas para você também. Eu costumo fazer toda uma análise antes de começar a cortar e depois que eu acabo de cortar também. Então é importante que você capriche no seu acabamento, porque isso vai determinar a volta desse cara aí, desse cliente, desse modelo para sentar na tua cadeira de novo. E quinto, você precisa alinhar a expectativa com esse cliente, cara. Você precisa pedir o feedback. Você precisa entender como ele gosta. Por mais que no primeiro corte ele não fique 100% do que ele gosta ou do que você queria que ficasse, alinhe as expectativas com ele para que no próximo corte, quando ele te der a outra oportunidade, você vai melhorar alguma coisa, você vai entregar mais do que você entregou naquele. Então é muito importante. Antes de você fazer todos esses quatro que eu falei para vocês aqui, o quinto e último, você precisa alinhar a expectativa. Até porque você já cria uma possibilidade de retorno desse cara, entendeu? Ele vai sentir que você está se importando com o resultado que você está entregando para ele ali. Isso é muito importante, beleza? E olha só, por mais que você não dê importância para esses 5 pontos desse resumo que eu dei para vocês aqui, se você corrigir 2 desses 5,
tenho certeza que o seu corte já vai subir muito de nível. Então é muito interessante você, cara, prestar atenção nisso mesmo e colocar em prática, beleza? Não é só você anotar aí, pegar esse caderninho ou o telefone, deixar jogado no bloco de nota, não. É você pegar, né, tudo o que eu falei para vocês aqui e colocar em prática e observar o resultado. E vir me abraçar, né? Porque eu tenho certeza que você vai gostar muito dos resultados que você vai ter a partir de hoje, se você começar a aplicar tudo isso que eu falei para vocês aqui. Então, olha só, se esse vídeo te ajudou aí, cara, eu vou falar de novo. Ó, não esquece, deixa o teu like aí, porque eu tô te ajudando a evoluir e, poxa, eu tô te pedindo aqui uma ajuda para que eu possa evoluir também e tá sempre aqui entregando um conteúdo de qualidade, com base, né, e direcionamento para barbeiros iniciantes que estão começando agora, que estão sem referência, sabe? Que estão sem direção, se sentindo sozinho. Essa é a minha missão e eu preciso de você, beleza? Então não deixa de deixar o teu like aqui, deixar o teu comentário, o teu feedback também, que é muito importante para que a gente possa alcançar o maior número de barbeiros iniciantes possível e transformar a vida, não só profissional, mas como pessoal dele também. Ah, e olha só, se você quer crescer de verdade aí, tá se sentindo sozinho, sem referência, cara, eu tenho um grupo de WhatsApp só para barbeiros iniciantes. E lá eu compartilho todas as dicas de acordo com a necessidade de cada um individualmente, fazendo eles crescer com direção, propósito e base. E se você está cansado de ficar travado aí nas mesmas coisas, cara, cola comigo que eu vou te ajudar a acelerar esse processo aí. Você vai pagar menos de um corte de cabelo para entrar no grupo, mas eu tenho certeza que lá você vai encontrar tudo o que você está precisando para crescer de verdade. E já comenta aqui embaixo qual desses erros que eu tratei com vocês aqui que você mais comete hoje. E olha só, tamo junto e até o próximo vídeo.